Olá, agora vamos fazer o comentário de algumas questões sobre a Era Vargas, esse período importante da história do Brasil. Vamos à primeira questão. Getúlio Vargas foi o político que por mais tempo conduziu os destinos do Brasil republicano. Getúlio é considerado o grande mito político da nossa história recente. Seu suicídio, ocorrido há 50 anos, foi um acontecimento trágico e único na história do Brasil, razão pela qual vem sendo recordado e reforçado por múltiplos mecanismos da memória. A política desenvolvida por Getúlio Vargas no Brasil caracteriza-se pelo, aqui vamos à alternativa correta, letra D, presença do Estado como agente do desenvolvimento econômico. O Getúlio Vargas acreditava que somente um Estado forte poderia desenvolver de forma satisfatória a economia e, consequentemente, o desenvolvimento da indústria e, posteriormente, da agricultura também. Vamos à segunda questão. Sobre a política externa desenvolvida pelo governo brasileiro durante o Estado Novo, é correto afirmar. Lembrando que a pergunta aqui fala sobre política externa, não política interna. Diz aqui, um dos objetivos centrais da política externa do período foi a procura de recursos em forma de capital e tecnologia. Para promover a industrialização do país, a estratégia adotada foi a barganha com os Estados Unidos e com a Alemanha. Isso aqui está correto. A alternativa correta é a letra A. Por quê? O Getúlio Vargas, como ele tinha aproximação tanto com os Estados Unidos quanto com a Alemanha, ele procurou a barganhar com esses dois países, então trazendo investimento desses dois países para o Brasil. Só que a partir do início da guerra, o Vargas teve que optar. Ou ele ficava com os Estados Unidos e a manutenção de boas relações com o mais poderoso país da América, ou ele se agregava à Alemanha, que entrava na guerra junto com a Itália e com o Japão. Então era mais importante, era mais interessante, estrategicamente falando, que o Vargas se alinhasse aos Estados Unidos. Terceira questão. O Estado Novo foi um período da chamada Era Vargas, em que o presidente tinha os mais amplos poderes. Das alternativas a seguir, aponte aquela que corresponde a um evento ocorrido durante o Estado Novo. A alternativa correta, senhores, é a letra E. Durante o Estado Novo, o Brasil participou da Segunda Guerra Mundial com a Força Expedicionária Brasileira. Todas as outras alternativas, por exemplo, a letra C, eclodiu a intentona comunista. A intentona comunista foi em 1935. Ainda não estava dentro do Estado Novo, era o período do governo constitucional. Aí você vai ter, por exemplo, a letra D. O governo aprovou a lei de sindicalização que definiu os sindicatos como órgãos consultivos. Isso aí está na Constituição de 1934. Também não estava dentro do Estado Novo. É importante frisar e lembrar os principais elementos de cada um dos períodos da Era Vargas. Na quarta questão, a gente tem que relacionar os elementos da Aliança Nacional Libertadora e da Ação Integralista Brasileira com os elementos que estão na segunda coluna. Então a gente vai ter aqui, tinha como base política setores conservadores da intelectualidade, da classe média urbana, do exército e das elites. Isso aqui, logicamente, é ligado à ação integralista brasileira. Segundo elemento aqui da coluna 2, defendia um Estado autoritário, nacionalista, corporativista, antiliberal e anticomunista. Essas são claramente elementos que constituem o pensamento doutrinário da ação integralista brasileira. Então, a alternativa, o elemento 1 e o 2, ação integralista brasileira. O terceiro, tinha característica de uma frente popular antifascista, composta por ex-tenentes, democratas, sindicalistas, socialistas e comunistas. A Aliança Nacional Libertadora, claramente são elementos da Aliança Nacional Libertadora. 1. Defendia a constituição de um governo popular e nacional, Aliança Nacional Libertadora. Defendia o não pagamento da dívida externa e a luta contra o imperialismo. Claramente, Aliança Nacional Libertadora, a alternativa correta, portanto, letra D. A quinta questão diz o seguinte: atualmente o centro de uma residência é determinado pelo rádio. É este que indica qual o ponto de reunião. Se o rádio estiver na sala de visitas, ali também estarão os habitantes da casa. Mude-se o aparelho para a sala de jantar e tanto os moradores como as próprias visitas aí estarão ao seu redor. Sem o rádio ninguém mais passa. É por isso que todos se reúnem ao seu redor.
pois é por causa dele que a sala em que ele se acha é o lugar preferido. O trecho do artigo publicado na Revista Carioca de 1937 apresenta o rádio como uma nova forma de integração social, como um dos primeiros veículos de comunicação de massa. Sobre o rádio, na história brasileira, assinale a alternativa correta. A alternativa correta nesse elemento aqui é a letra A. Durante o Estado Novo, o programa A Hora do Brasil era produzido pelo Departamento de Imprensa e Propaganda do governo e era, de fato, um meio de promover as realizações do Getúlio Vargas. Trata-se de um dos programas mais antigos do país e que até hoje é transmitido com um novo nome de A Voz do Brasil. A gente sabe que durante o Estado Novo foi criado o Departamento de Imprensa e Propaganda justamente para glorificar, para enaltecer todas as ações do Getúlio Vargas. E isso era muito modelado com as propagandas do governo nazista, feita pelo Joseph Goebbels, que tinha como principal objetivo na Alemanha glorificar, endeusar as ações do Hitler. Isso foi copiado no Brasil pelo Getúlio Vargas, pelo Departamento de Imprensa e Propaganda. A sexta questão diz o seguinte: Getúlio Vargas até hoje é um nome conhecido por muitos brasileiros. A maneira de Vargas governar nas décadas de 1930 e 50, modo típico da América Latina, denominou-se de populismo. O populismo varguista também é chamado de trabalhismo, de forma específica própria dele, de Getúlio lidar com as questões dos trabalhadores. Em relação ao trabalhismo de Vargas, é correto afirmar. Aí nós temos aqui: as leis trabalhistas de Getúlio só valiam para os trabalhadores urbanos, porém, sabe-se que na época 60% dos trabalhadores brasileiros viviam no campo. A segunda alternativa: o campesinato brasileiro foi amplamente beneficiado pelas leis trabalhistas, visto que Getúlio defendia a reforma agrária. A concessão de direitos trabalhistas estava voltado para evitar greves, uma vez que o pacto populista proposto por Getúlio aos trabalhadores buscava inibir o avanço das forças trabalhistas com vistas a uma revolução socialista igual à da Rússia. Getúlio concedeu o direito de greve aos trabalhadores, subordinados aos sindicatos ao Ministério das Relações Exteriores. O Estado Novo se valia do Departamento de Imprensa e Propaganda, o DIP. A propaganda política tentava convencer os brasileiros de que Getúlio era o pai dos pobres. A alternativa correta aqui, nós temos a letra C. Então estão certos os elementos 1. O 2 não está certo porque as leis trabalhistas não beneficiaram o campesinato, elas eram feitas basicamente para trabalhadores urbanos, então a 2 não está correta. A alternativa 4 também não está correta. Getúlio concedeu o direito de greve aos trabalhadores subordinados aos sindicatos ao Ministério das Relações Exteriores. Aqui o sindicato deveria estar atrelado ao Ministério do Trabalho, que foi criado por ele. O Estado Novo se valia do Departamento de Imprensa e Propaganda. Isso aí é correto. Então, a alternativa correta, nós temos os elementos 1, 3 e 5. Na sétima questão, nós temos aí duas imagens para o bem de São Paulo, e você vê aí alguém entregando uma joia, e um outro quadro diz: você tem um dever a cumprir, consulte a sua consciência. Ali um cartaz do movimento MMDC, que era o movimento estabelecido a partir da morte de alguns estudantes durante o processo revoltoso que vai resultar lá na Revolução de 1932, revolução chamada de Revolução Constitucionalista. Aí a pergunta: na década de 1930, para combater o governo estabelecido por Getúlio Vargas, os paulistas pegaram em armas. Os cartazes anteriores fazem parte de sua propaganda, pedindo a colaboração da população no esforço de guerra. A Revolução de 1932 ocorreu na seguinte conjuntura política nacional. Aqui a gente está falando de política nacional e de determinadas conjunturas, onde a gente vai ter perda da hegemonia política pela oligarquia paulista em nível federal. Lembrando que com a Revolução de 30, que colocou Getúlio Vargas ao poder, houve a quebra da política do café com leite,
onde um período estava um governante de São Paulo, no outro período o governante era de Minas Gerais. Então isso aí foi quebrado. E os paulistas foram alijados da participação política em nível federal. Eles queriam retomar isso aí por uma série de motivos também. Inclusive o interventor de São Paulo era um interventor que veio do Nordeste, era um paraibano, o que é uma desonra sem tamanho para os paulistas. Então, a alternativa correta, a letra B. Oitava questão. Diz assim: no Brasil, a CLT, Consolidação das Leis do Trabalho, foi criada pelo Decreto número 5.452, de 1943, em meio ao governo de Getúlio Vargas, para reunir e sistematizar as leis trabalhistas existentes no país. Tais leis representaram que faz uma pergunta sobre as leis trabalhistas. Alternativa correta, letra B. Representaram a participação do Estado como árbitro da mediação nas relações entre patrões e trabalhadores, de 1930 em diante, permitindo a Vargas propor a racionalização e a despolitização das reivindicações trabalhistas. Isso quer dizer o quê? Que o Getúlio Vargas, se colocando como o grande defensor das massas trabalhadoras, dizia o seguinte: estamos concedendo a vocês, estamos concedendo aos trabalhadores, estamos concedendo a essa classe de pobres e trabalhadores de fábricas, dos operários, um monte de direitos. Então, estamos colocando aqui um elemento do Estado para que ele acabe mediando as relações entre patrões e trabalhadores. Isso para acabar posteriormente com todo tipo de reivindicação trabalhista e também com a necessidade de greves. Isso aí demonstra muito o populismo que Getúlio Vargas estabeleceu durante todo o seu governo. Nona questão. Entre as características da nova ordem política brasileira implantada com o Estado Novo estava a formação de um governo democrático que fizesse frente à escalada da ação integralista brasileira, a mobilização política do campesinato para fortalecer as bases de apoio às oligarquias tradicionais, a participação do Estado na economia para assegurar a industrialização no contexto internacional caracterizado pela ascensão dos regimes fortes, a formação de uma aliança da esquerda com os liberais em uma frente única nacionalista e a retirada do apoio brasileiro aos sistemas de acordos internacionais. Senhores, alternativa correta, letra C. Participação do Estado na economia para assegurar a industrialização no contexto internacional, caracterizado pela ascensão de regimes fortes. A gente vai ter aqui, o Estado brasileiro passa a ser forte, intervindo direto na economia. Isso é exemplo dos regimes totalitários, principalmente do nazismo na Alemanha e do fascismo na Itália, tentando colocar o Brasil no cenário internacional como um grande produtor, como um país em industrialização pesada ou início de industrialização pesada. 10ª questão. A política industrial da era Vargas caracterizou-se por promover a internacionalização da economia com ênfase na produção de bens de consumo, b. as bases para a expansão industrial por meio de uma política econômica intervencionista, pragmática e nacionalista, a introdução de capitais estrangeiros e a participação da economia liberal, a redução do papel do Estado no desenvolvimento econômico, a reintegração do país no sistema econômico mundial, por meio da monocultura cafeeira. Aqui nós temos a alternativa correta, a letra B. As bases para a expansão industrial por meio de uma política econômica intervencionista, pragmática e nacionalista. Isso quer dizer o quê? A gente vem falando sobre isso nas outras questões. Intervenção direta do Estado na economia e na produção industrial, de forma pragmática, ou seja, o que precisamos? Precisamos de tratores? Então vamos produzir tratores. E os tratores devem ser trazidos de fora? Não, produzidos no Brasil, peças brasileiras para aparelhos brasileiros para abastecer a economia brasileira. Essa era a ideia econômica de Getúlio Vargas. 11ª questão. Diz assim: durante a era Vargas, de 30 a 45, o processo de industrialização do Brasil caracterizou-se pelo... Aí a gente vai ter aqui, alternativa A, expansão da indústria de bens de capital e pela retração dos bens intermediários através do planejamento da economia estatal. Letra B, aproveitamento mais intenso da capacidade produtiva existente com ênfase
de capitais no setor agrícola para o industrial, aumento da participação do governo nos investimentos econômicos em setores estratégicos para o desenvolvimento nacional, política de substituição de importações de bens de consumo, como o crescimento das indústrias alimentícias e as de equipamento agrícola. Aqui, a alternativa correta, letra C. Aumento da participação do governo nos investimentos econômicos em setores estratégicos para o desenvolvimento nacional. Ou seja, o Vargas queria, como a gente vem falando nas questões anteriores, os investimentos localizados no desenvolvimento nacional. Era esse o grande objetivo do Getúlio Vargas. A 12ª questão diz assim: em agosto de 2004 entrou em cartaz no cinema brasileiro o filme Olga, de Jaime Monjardim. O enredo retrata o relacionamento entre Luiz Carlos Prestes e a militante comunista Olga Benário, tendo como pano de fundo a Era Vargas, um período da história do Brasil recheado de contradição e sobre o qual se afirma que... Nós temos os itens. Item 1. A massa urbana brasileira encontrava-se ideologicamente dividida entre o nacional-comunismo da Aliança Nacional Libertadora e o fascismo da Ação Integralista Brasileira, fato habilmente manipulado pelo Estado como sendo uma ameaça à integridade da nação. Assumiu características intervencionistas, paternalistas e nacionalistas, favorecendo a expansão industrial. Item 3. Instituiu a CLT, Consolidação das Leis do Trabalho, que refletiu a aproximação do Estado com os trabalhadores e o controle daqueles sobre o movimento operário. O quarto item. A extradição de Olga Prestes atendia aos interesses do governo da Alemanha e do Brasil, preocupados com o avanço político de judeus e dos comunistas, o que se constituiu uma séria ameaça aos regimes liberais existentes nos dois países. Então vamos aqui à alternativa correta, a letra C. Vamos comentar aqui os elementos que estão corretos nesses itens, tá? Você tem aqui o primeiro item: as massas urbanas brasileiras encontravam-se ideologicamente divididas entre a Aliança Nacional Libertadora e a Ação Integralista Brasileira. A gente sabe que durante o governo constitucional de Vargas, essas duas vertentes políticas e ideológicas, elas tinham um embate constante. Quase que todos os dias havia um fato político novo sobre um dos dois elementos. Então está correto. Assumiu características intervencionistas, paternalistas e nacionalistas, favorecendo a expansão da indústria. Também está correto. Instituiu a CLT, Consolidação das Leis do Trabalho, que refletia a aproximação do Estado com os trabalhadores e o controle daqueles sobre o movimento operário. Esses três elementos estão corretos. Agora o quarto. Por que o quarto está correto? Diz aqui, ó. A extradição de Olga Prestes atendia os interesses do governo da Alemanha e do Brasil. Até aí tudo bem. Preocupados com o avanço político de judeus. Aí você já encontra um elemento contraditório. Não havia um grande movimento de judeus no Brasil. Comunistas sim, judeus não. O que se constituía uma séria ameaça aos regimes liberais existentes no país. A gente pode observar aqui que o regime existente na Alemanha é um regime totalitário, é o nazismo. E no Brasil nós temos um presidente que está em vias de tornar o país um país ditatorial, né? O que acontece com o Estado Novo. Portanto, 13ª questão. Sobre a Era Vargas, é correto afirmar que o país foi governado de forma descentralizada, respeitando o princípio da federação e da autonomia estadual. A substituição das importações foi estimulada durante a Segunda Guerra Mundial e o Estado investiu em siderurgia e energia hidrelétrica. Foram outorgadas 2 novas constituições federais de caráter autoritário e centralizado. Foram destruídas as bases do populismo, responsável pelo fortalecimento da sociedade civil e pelo enfraquecimento do Estado. A alternativa correta aqui é a letra B. Substituição das importações. Era uma determinação, um objetivo do governo Vargas, né, acabar com a dependência brasileira de outros países. Essa substituição foi estimulada durante a Segunda Guerra Mundial. Não havia também produção internacional para abastecer o Brasil. O Estado investiu em siderurgia, com a Companhia Siderúrgica Nacional, que foi fundada no Brasil, estabelecida no Brasil com a ajuda dos Estados Unidos, e também o pequeno investimento em hidroelétricas, energia hidroelétrica. Então, alternativa correta, letra B.